Ele tinha bilhões, ela morava num barraco caindo aos pedaços. Arthur foi até lá decidido a derrubar tudo com seus tratores, mas o que ele encontrou escrito na parede daquela casa velha fez o homem mais poderoso do país desabar em lágrimas como uma criança. O segredo que ela guardava vai abalar o seu coração hoje. Mas antes de descobrir que segredo foi esse, eu quero te conhecer. De qual cidade do Brasil ou do mundo você está nos assistindo agora? Escreve aqui nos comentários para eu te dar as boas-vindas. E se você ama histórias de superação, já clica em inscrever-se e deixa o like. A história de hoje é inesquecível. Arthur Sampaio não apenas possuía coisas, ele as colecionava como troféus de uma guerra que só ele sabia que estava travando. Do alto do 40º andar de sua torre de vidro e aço no centro financeiro da capital, a cidade parecia um tabuleiro de xadrez onde ele era, indiscutivelmente, o rei. O ar-condicionado central mantinha a temperatura em constantes e estéreis 18 graus, um contraste brutal com o calor humano e climático que pulsava nas ruas lá embaixo, ruas que Arthur não pisava há anos, a não ser para transitar entre seu carro blindado e saguões de mármore. Tudo em seu escritório gritava poder, mas sussurrava solidão. A mesa de jacarandá maciço, uma espécie em extinção, era vasta e quase vazia, exceto por um computador de última geração e uma foto de família que ele não atualizava há uma década. Na imagem, seus filhos ainda eram crianças sorridentes, e sua ex-esposa ainda olhava com alguma esperança. Hoje, eles eram apenas vozes em ligações rápidas pedindo depósitos bancários, e ela, uma linha em seu balanço mensal de pensões. Arthur olhou para o relógio suíço em seu pulso, um mecanismo complexo de turbilhão que custava mais do que a casa da maioria das pessoas, e sentiu aquela familiar e gélida pontada no estômago. Era a ansiedade do mais. Não importava que sua conta bancária tivesse dígitos que a maioria das pessoas nem sabia ler. A fome de Arthur era insaciável porque não era fome de dinheiro, era fome de controle. Ele precisava controlar tudo para silenciar a voz interior que lhe dizia que, no fundo, ele era apenas um menino pobre e assustado que deu sorte. Naquela manhã de terça-feira, no entanto, o controle de Arthur estava ameaçado por algo que ele considerava insignificante, quase um insulto à sua grandeza. O projeto Horizonte Dourado, o maior empreendimento imobiliário de sua carreira, um complexo de resorts de ultraluxo no litoral, estava travado. Tudo estava comprado: políticos, licenças ambientais e 99% das terras. Faltava 1%. Um ínfimo, ridículo e teimoso pedaço de terra costeira que ficava exatamente onde seria a marina principal para iates de grande porte. O relatório sobre a mesa de Arthur detalhava o obstáculo. Não era uma empresa rival, não era uma ONG ambientalista. Era uma mulher. Uma senhora idosa, analfabeta, que vivia em uma casa de pau a pique que mal parava em pé, sem água encanada, sem luz elétrica, sem nada. O relatório dizia: proprietária, Clara da Silva. Idade estimada: 78 anos. Renda: desconhecida, subsistência. Valor venal da propriedade: irrisório. Valor estratégico para nós: incalculável. Arthur bufou, alisando a gravata de seda italiana. Como era possível que alguém que não tinha absolutamente nada pudesse travar a vida de alguém que tinha absolutamente tudo? Ele estava acostumado a lidar com tubarões de Wall Street, não com pescadoras aposentadas. Ele já havia enviado advogados, corretores, emissários com pastas de dinheiro. Todos voltaram com a mesma resposta desconcertante: um não tranquilo, dito com um sorriso sem dentes, acompanhado de um café ralo. Aquilo estava tirando o sono de Arthur. Não era pelo dinheiro. Ele poderia cobrir aquele casebre de ouro se quisesse. Era pela audácia da recusa. Para um homem como Arthur, que acreditava que cada ser humano tinha uma etiqueta de preço pendurada no pescoço, a existência de Clara era uma afronta à sua visão de mundo. Ele decidiu que era hora de parar de enviar mensageiros. Ele mesmo iria. Ele desceria de seu Olimpo de ar-condicionado e encararia essa anomalia do sistema. Ele ia lá não só para comprar a terra, mas para provar a si mesmo que o seu mundo, o mundo do dinheiro, era o único que importava. Ele pegou o paletó, sentindo o tecido caro deslizar sobre os ombros tensos. Ele estava indo para uma batalha onde a vitória parecia certa, mas mal sabia ele que estava prestes a entrar no único terreno onde sua moeda não tinha valor algum. E é impressionante como, às vezes, a vida nos coloca diante de situações que parecem pequenas, mas que têm o poder de derrubar todas as nossas certezas. Se você já sentiu que, mesmo tendo muito, faltava algo essencial na sua vida, talvez você entenda o que Arthur estava prestes a enfrentar. A viagem até o litoral foi um exercício de paciência que Arthur não possuía. Conforme o SUV de luxo blindado se afastava da capital, a paisagem mudava, e a blindagem do carro parecia cada vez menos eficaz contra a realidade crua do país.
O asfalto liso deu lugar a estradas esburacadas que faziam a suspensão pneumática do veículo trabalhar hora extra. Arthur observava pela janela fumê com um misto de desgosto e curiosidade antropológica. Ele via vilarejos onde o tempo parecia ter parado, crianças brincando com pneus velhos na terra vermelha, homens com rostos curtidos pelo sol carregando ferramentas manuais. Para Arthur, aquilo era o atraso, a ineficiência, o passado que ele, com seus empreendimentos, estava ajudando a modernizar. Ele não conseguia ver a vida que pulsava ali, ele só via a falta de infraestrutura, a ausência de capital. Ele checou o celular pela 10ª vez, irritado com o sinal de internet que oscilava. O isolamento digital o deixava nervoso, como um mergulhador que sente o oxigênio diminuir. Ele precisava estar conectado ao mercado, às notícias, ao fluxo incessante de informações que alimentava sua ansiedade produtiva. Ali, sem sinal, ele era obrigado a olhar para fora, e o que via não lhe agradava. Finalmente, o GPS indicou uma entrada de terra batida, quase invisível, cercada por uma vegetação densa de restinga e coqueiros. O motorista, acostumado a levar Arthur para helipontos e garagens subterrâneas, hesitou. É aqui mesmo, Dr. Arthur? Parece que não passa ninguém aqui há anos. Arthur, impaciente, ordenou que ele seguisse. O carro avançou lentamente, os galhos das árvores arranhando a pintura metálica impecável, um som que fazia Arthur trincar os dentes. Depois de alguns quilômetros sacolejantes, a estrada terminou abruptamente diante de uma clareira à beira-mar. E lá estava o obstáculo. A casa de Dona Clara. Não era, na visão de Arthur, uma casa. Era um amontoado de tábuas desconexas, barro e folhas de palmeira que desafiava a gravidade e a maresia. Havia uma rede puída na varanda torta, algumas galinhas ciscando um chão de terra batida impecavelmente varrido, e um cheiro que Arthur não sentia há décadas. Cheiro de mar puro, misturado com lenha queimada e algo adocicado, talvez peixe fresco sendo preparado. Arthur desceu do carro. O calor úmido o atingiu como um tapa físico, colando instantaneamente a camisa cara nas costas. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som rítmico das ondas quebrando na areia a poucos metros dali e o canto de pássaros que ele não sabia nomear. Não havia sirenes, não havia zumbido de eletricidade, não havia o burburinho da cidade. Era um silêncio que gritava. Ele caminhou em direção à casa, seus sapatos de couro italiano afundando na areia fofa, sentindo-se ridiculamente deslocado, como um astronauta em um planeta estranho. Antes que ele pudesse bater palmas, um hábito que ele considerava primitivo, mas necessário ali, uma figura emergiu da penumbra da varanda. Dona Clara. Ela era minúscula, encurvada pelos anos, com a pele do rosto parecendo um mapa antigo de couro, cheio de linhas profundas e manchas de sol. Seus cabelos eram brancos como a espuma do mar, presos em um coque frouxo. Ela usava um vestido de chita desbotado e estava descalça. Seus pés eram largos, cascudos, pés que conheciam cada grão de areia daquele lugar. O choque foi imediato. Arthur esperava encontrar miséria, desespero, talvez uma senhora assustada pronta para aceitar qualquer migalha. O que ele encontrou foram olhos. Olhos incrivelmente claros, de um azul leitoso, quase transparentes, que o encararam sem o menor traço de medo ou subserviência. Havia naqueles olhos uma serenidade que Arthur nunca vira em nenhum conselho de administração. Ela sorriu, revelando poucos dentes, e sua voz soou como farfalhar de folhas secas. Boa tarde, moço. Veio ver o mar? O mar tá bonito hoje, tá bravo. Ela não perguntou quem ele era, não se impressionou com o carro, não olhou para o relógio dele. Ela apenas o viu. E, pela primeira vez em muitos anos, Arthur se sentiu visto não como o Dr. Arthur Sampaio, o magnata, mas apenas como um homem suado e deslocado na frente de uma senhora idosa. A simplicidade dela era uma armadura que ele não sabia como penetrar. E é curioso como nós, na nossa corrida maluca pelo sucesso, esquecemos da força que existe na simplicidade. Se você também acha que o mundo está precisando de mais olho no olho e menos aparências, deixe seu like aqui para sabermos que não estamos sozinhos nessa reflexão. Arthur pigarreou, tentando recuperar a postura de comando que lhe era natural. Ele precisava estabelecer a hierarquia ali. Senhora Clara, eu sou Arthur Sampaio. Acredito que meus advogados já tenham falado com a senhora. Ele esperou que o nome Sampaio causasse algum efeito, um tremor, um reconhecimento. Nada. Ela apenas continuou sorrindo, enxugando as mãos num avental encardido. Ah, sim, os moços dos papéis. Falaram muito, falaram bonito. Mas eu disse para eles que eu não sei ler papel, eu só sei ler o tempo e a maré. O senhor aceita um café?
Ecoado no pano, fresco. A oferta o desconcertou novamente. Ele estava ali para comprar a vida dela, e ela lhe oferecia café. Ele ia recusar, com nojo das condições de higiene, mas a sede e o calor eram maiores. Ele aceitou com um aceno seco. Enquanto ela entrava na penumbra da casa para buscar o café, Arthur olhou ao redor. A propriedade valia milhões para o projeto dele pela localização, mas ali, naquele momento, era apenas areia e mato. O que aquela mulher via ali? Por que se apegara tão pouco? Ela voltou com 2 canecas de ágata lascadas, fumegantes. O café era forte, doce demais para o paladar refinado de Arthur, mas estranhamente revigorante. Ele tomou um gole e decidiu ir direto ao ponto. Ele não tinha tempo para gentilezas rurais. Dona Clara, vamos ser diretos. Eu não vim aqui para tomar café. Eu vim aqui para resolver a sua vida e a minha. Eu sei que a senhora recusou as ofertas anteriores, e eu respeito isso. Talvez eles não tenham sido claros sobre os valores. Arthur colocou a caneca sobre uma mesa de madeira bamba na varanda e puxou do bolso interno do paletó um talão de cheques. O gesto foi teatral, ensaiado para impressionar. Ele pegou uma caneta de ouro e a segurou sobre o papel. Eu quero que a senhora me diga um número. Qualquer número. Um número que a senhora nunca sonhou em ver na vida. Um número que vai permitir que a senhora saia dessa situação, compre uma casa de verdade na cidade, com conforto, com médicos por perto. Eu pago à vista. Hoje. Agora. Ele esperou a reação. Esperou os olhos arregalados, a respiração ofegante, a ganância humana básica se manifestar. Ele estava acostumado a ver homens poderosos tremerem diante de um cheque em branco. Mas Dona Clara apenas olhou para a mão dele segurando a caneta, depois olhou para o mar, depois olhou para ele novamente. A expressão dela não mudou. Não houve cobiça, apenas uma leve tristeza, como se ela estivesse olhando para uma criança que não entende algo muito simples. Moço, ela disse, com uma calma que começou a irritar Arthur profundamente. O senhor tem um relógio muito bonito no braço. Deve marcar as horas direitinho. Mas o senhor sabe que horas são agora de verdade. É hora da maré vazar. É hora das garças voltarem pro mangue. O seu relógio não mostra isso. Arthur sentiu o sangue subir à cabeça. O que aquela velha estava falando? Ele estava oferecendo milhões e ela falava de garças. Dona Clara, por favor, não vamos perder tempo com metáforas. Eu estou falando de dinheiro real. Dinheiro que muda vidas. A senhora está vivendo na miséria. Eu estou oferecendo a salvação. Por que a senhora está dificultando tanto? Ele aumentou o tom de voz, a máscara de civilidade começando a cair. A frustração de ter seu poder ignorado era insuportável. Dona Clara colocou a caneca dela na mesa, com cuidado reverente. Ela olhou fundo nos olhos de Arthur. Miséria, meu filho. Miséria é não ter onde deitar a cabeça em paz. Eu tenho. Miséria é não ter quem te dê bom dia. Eu tenho o sol, o mar e os bichos. O senhor fala em salvação com esse papel na mão. Mas o que o senhor quer comprar não está à venda. O senhor quer comprar o lugar onde eu enterrei o umbigo dos meus 7 filhos. O lugar onde meu marido, que Deus o tenha, construiu essa casa com as próprias mãos. O lugar onde eu vi o sol nascer todo dia nos últimos 60 anos. O senhor tem dinheiro para pagar por 60 anos de sol nascendo no mesmo lugar? O senhor tem dinheiro para pagar pela memória do riso dos meus filhos correndo nesse terreiro? O seu papel não compra isso, moço. O seu dinheiro compra coisas. Isso aqui não é coisa. Isso aqui sou eu. Arthur ficou mudo. O cheque em branco parecia queimar em sua mão. Ele estava diante de um muro que não era feito de concreto, mas de uma dignidade que ele desconhecia. Arthur estava pronto para explodir. Ele ia gritar, ameaçar, dizer que ia passar com os tratores por cima daquela cabana de qualquer jeito. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, o céu, que estava azul límpido, escureceu de repente. Uma daquelas tempestades tropicais de verão se formou em minutos no horizonte do mar. O vento começou a uivar, levantando areia e chicoteando os coqueiros. Dona Clara olhou para o céu e disse com naturalidade: vai cair um toró d'água. É melhor o senhor entrar, moço. Essa estrada de terra vira sabão quando chove. Seu carro chique não vai sair daqui agora não. Arthur olhou para o motorista, que estava no carro com os olhos arregalados de pânico. Ele sabia que ela estava certa. Se tentassem sair agora, atolariam no meio do nada. Ele estava preso. Preso no nada. A contragosto,
Sentindo-se humilhado pela natureza e pela circunstância, Arthur entrou na casa. O interior era ainda mais simples do que fora. Chão de terra batida, pouquíssimos móveis feitos à mão, um fogão a lenha num canto, e um altarzinho cheio de santos de gesso e fotos antigas e amareladas. O cheiro de umidade e fumaça era forte. Quando a chuva desabou lá fora, o barulho no teto de zinco e palha era ensurdecedor. Goteiras começaram a aparecer em vários pontos, e Dona Clara, com uma agilidade surpreendente para sua idade, começou a espalhar baldes e panelas para parar a água, numa coreografia que ela claramente já repetira 1000 vezes. Arthur ficou parado no meio da sala, segurando sua pasta de couro como um escudo inútil, sentindo as gotas d'água respingarem em seu terno de $3.000. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Arthur. Sem sinal de celular, sem poder sair, ele foi obrigado a simplesmente estar ali. Ele sentou em um banquinho de madeira duro e observou. Observou Dona Clara acender um lampião a querosene quando a noite caiu precoce pela tempestade. A luz amarelada e tremulante criava sombras longas nas paredes de barro. Ele a viu preparar um jantar simples no fogão a lenha, peixe frito com farinha e banana. Ela cantarolava uma música antiga enquanto cozinhava, parecendo completamente em paz com a tempestade que rugia lá fora e com um estranho rico sentado em sua sala. Ela lhe ofereceu um prato. A fome venceu o orgulho novamente. Ele comeu. E, para seu espanto, foi a melhor refeição que ele tinha tido em anos. Não tinha trufas, nem azeites importados, mas tinha gosto. Gosto de comida de verdade, feita com calma. Enquanto comiam em silêncio, ouvindo a chuva, Arthur começou a sentir algo estranho. Uma desconexão. Ele olhava para aquela mulher, que na teoria não tinha nada, e ela parecia incrivelmente completa. Ela não estava ansiosa. Ela não estava checando um relógio. Ela não estava preocupada com o dia de amanhã. Ela estava ali, presente, lidando com as goteiras com a mesma naturalidade com que lidava com a vida. Arthur olhou para si mesmo. Ele tinha tudo. Tinha o dinheiro que poderia comprar aquele estado inteiro. Mas ele estava ali, tremendo de frio, irritado, ansioso, com medo de perder o controle, com saudade de um conforto que na verdade não o confortava mais. Naquele barraco gotejante, pela primeira vez em décadas, o espelho de ouro em que Arthur se olhava todos os dias se quebrou. Ele viu o reflexo de um homem pobre cercado de dinheiro. E essa visão o assustou mais do que qualquer crise financeira. A gente passa tanto tempo construindo castelos, que esquece que a felicidade mora na simplicidade de um momento de paz. Se essa história está te fazendo pensar sobre o que realmente importa, não esqueça de se inscrever no canal para continuarmos essa conversa. A tempestade só amainou de madrugada. Arthur não dormiu. Ele passou a noite sentado no banquinho, ouvindo a respiração tranquila de Dona Clara que dormia numa rede no canto da sala, e o som dos pingos d'água caindo nos baldes. Quando o sol nasceu, lavando o mundo com uma luz dourada e limpa, Arthur se levantou, sentindo cada músculo do corpo doer. Ele precisava sair dali. Precisava voltar para o seu mundo de certezas. Dona Clara já estava de pé, na varanda, olhando o mar calmo. O ar estava fresco, com cheiro de terra molhada e sal. O tempo limpou, disse ela, sem se virar. O senhor já pode ir. Arthur caminhou até ela. Ele estava amassado, suado, com a barba por fazer, e se sentia estranhamente vulnerável. Ele precisava fazer uma última tentativa, mas a arrogância tinha desaparecido da sua voz. Dona Clara, eu entendo o seu apego. Mas pense no futuro. A senhora não pode continuar vivendo assim, nessas condições. Ontem à noite, as goteiras. Isso não é vida para uma senhora da sua idade. Havia uma ponta de preocupação genuína na voz dele agora, algo que o surpreendeu. Dona Clara se virou e sorriu, aquele mesmo sorriso sereno. Meu filho, a chuva vem, molha, e depois o sol vem e seca. É assim a vida. Eu não tenho medo da água. Eu tenho medo é de secar por dentro, como eu vejo tanta gente rica seca. Ela então caminhou até uma das paredes da varanda, uma parede feita de taipa, barro socado entre ripas de madeira. A chuva forte da noite anterior havia lavado uma parte do reboco de barro, expondo a estrutura de madeira por baixo. Havia algo talhado na madeira exposta. Vem cá, moço. Deixa eu te mostrar uma coisa. Talvez o senhor entenda por que eu não posso vender o meu nada. Arthur se aproximou, curioso. Na madeira antiga e escura da estrutura da casa, havia iniciais talhadas toscamente com canivete, e uma data. As letras estavam gastas pelo tempo, mas ainda legíveis. Arthur apertou os olhos. JS, 1945. E abaixo, AS,
O coração de Arthur parou por um segundo. Ele sentiu o sangue gelar nas veias. Ele conhecia aquelas iniciais. Ele conhecia aquela caligrafia tosca. Ele já a tinha visto em documentos antigos, em certidões de nascimento amareladas que ele guardava num cofre e nunca olhava. O meu marido, o Zé, ele não construiu essa casa sozinho não, disse Dona Clara, passando a mão com carinho sobre as letras talhadas. Ele teve ajuda de um amigo, um moço muito bom que apareceu por aqui fugido da seca do sertão, muito tempo atrás. Eles trabalharam juntos, levantaram essas paredes com braço e suor. O moço ficou aqui uns meses, juntou um dinheirinho pescando com o Zé, e depois foi embora para a cidade grande tentar a sorte. Dizia que ia ficar rico para nunca mais passar fome. O nome dele era José Sampaio. E o filho dele, que nasceu aqui mesmo nesse chão, antes dele ir embora, se chamava Arthur Sampaio. Era o pai do senhor, não era, moço. O mundo de Arthur girou. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na pilastra da varanda. José Sampaio. Seu avô. Arthur Sampaio. Seu pai. A história que ele sempre contará era que seu pai tinha vindo do nada, construído o império com genialidade pura. Ele nunca soubera os detalhes. Ele nunca soubera onde era esse nada. Ele estava ali, prestes a passar um trator por cima da casa que seu próprio avô ajudou a construir, a casa onde seu pai provavelmente deu os primeiros passos. Ele estava prestes a destruir a própria raiz para construir um monumento ao seu ego. A revelação foi um golpe devastador. Ele olhou para Dona Clara com outros olhos. Ela não era um obstáculo. Ela era a guardiã da história que ele tinha esquecido. Ela era a conexão dele com a terra, com a realidade, com a humanidade que ele tinha perdido no caminho para o topo. Ele não tinha tudo. Ele tinha perdido o essencial. E ela, que não tinha nada, guardava o tesouro da memória dele. O silêncio na varanda durou uma eternidade. Arthur olhava para as iniciais talhadas na madeira, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ele sequer percebesse. O grande Arthur Sampaio, o homem que não chorava nem em enterros, estava desmoronando diante de um pedaço de pau e uma senhora analfabeta. Toda sua construção de poder, toda sua armadura de dinheiro, parecia ridícula e vazia naquele momento. Ele sentiu uma vergonha profunda, uma vergonha que queimava sua alma. Ele tinha se tornado o oposto do que seu avô e seu pai tinham lutado para ser. Eles lutaram pela sobrevivência, pela dignidade. Ele lutava por ganância, por vaidade. Dona Clara não disse nada. Ela apenas colocou a mão, leve como uma pluma, sobre o ombro do homem que soluçava silenciosamente. O toque dela era cheio de uma compaixão que Arthur não merecia, mas que desesperadamente precisava. Depois de um longo tempo, Arthur se recompôs. Ele limpou o rosto com as costas das mãos, como um menino. Ele olhou para Dona Clara, e não havia mais arrogância, apenas uma profunda e dolorosa humildade. Dona Clara. A voz dele estava rouca, quebrada. Eu não sabia. Eu peço perdão. Perdão por tudo. Pela minha cegueira, pela minha falta de respeito. Ela sorriu, um sorriso triste e doce. Tá perdoado, meu filho. A gente se perde mesmo no mundo. O importante é achar o caminho de volta para casa. Arthur pegou o talão de cheques que ainda estava no bolso do paletó amassado. Ele olhou para ele com nojo. Ele rasgou os cheques, um por um, e jogou os pedaços ao vento, que os levou em direção ao mar. O projeto Horizonte Dourado acabou, ele disse, com uma firmeza nova na voz. Não vai ter resort aqui. Não vai ter marina. Pelo menos, não enquanto eu for vivo. Ele se despediu de Dona Clara com um abraço desajeitado, o primeiro abraço verdadeiro que ele dava em alguém em anos. Ele entrou no carro, onde o motorista o olhava assustado, sem entender nada. O caminho de volta para a capital foi silencioso. Mas a mente de Arthur estava em polvorosa. Ele chegou à cidade e foi direto para a sede da sua empresa. Ele convocou uma reunião de emergência com o conselho. O que aconteceu naquela reunião entrou para a história do mundo corporativo. Arthur Sampaio, o homem que nunca recuava, cancelou o maior projeto de sua vida. Ele demitiu metade dos diretores que protestaram. Ele anunciou uma mudança radical nos rumos da empresa. E então, veio a surpresa final que chocou o mundo. Uma semana depois, um caminhão de materiais de construção chegou à casa de Dona Clara. Não para derrubar, mas para reformar. Arthur contratou os melhores engenheiros para restaurar a casa de taipa, mantendo sua essência, mas tornando-a segura e confortável. Ele instalou energia solar, um sistema de captação de água da chuva, reformou o telhado de forma que nunca mais houvesse goteiras. Ele não deu dinheiro a ela,
Ele deu dignidade e segurança para que ela pudesse continuar vivendo a vida que escolheu, no lugar que amava. Ele transformou a área ao redor da casa em uma reserva ecológica particular, em nome dela, garantindo que ninguém nunca mais pudesse ameaçar aquele pedaço de chão. Mas a maior mudança não foi na casa de Dona Clara, foi em Arthur. Ele começou a visitar o lugar regularmente. Ele trocou o ar-condicionado do escritório pela brisa do mar. Ele aprendeu a pescar com Dona Clara. Ele passava horas sentado na varanda, ouvindo as histórias dela sobre o passado, sobre seu avô, sobre a vida simples. Ele reconectou-se com seus filhos, levando-os para conhecer a guardiã da família. Ele ainda era rico, muito rico. Mas agora, ele entendia que o dinheiro era apenas uma ferramenta, não o objetivo. O mundo ficou chocado. As revistas de negócios chamaram de loucura, crise de meia-idade, colapso nervoso. Mas Arthur sabia que era o oposto. Era a sua cura. Ele tinha tudo, mas era vazio. Ela não tinha nada, mas era plena. E no final, foi ela quem o salvou. Foi ela quem lhe mostrou que o verdadeiro tudo não se guarda no banco, se guarda no coração e na memória. E naquele pedaço de chão à beira-mar, onde a casa de taipa agora reformada resistia ao tempo, Arthur Sampaio finalmente encontrou o que procurou a vida inteira, a paz de saber quem ele realmente era.